Olá, caros amigos e irmãos. Aqui quem fala é Leandro Dalla. Continuando nossa série a respeito do louvor congregacional, gostaria de dar mais um conselho que considero de extrema importância ao escolhermos as músicas que serão cantadas com a congregação. Examine o conteúdo das letras das músicas antes de tomar uma decisão de cantá-las ou não. A igreja precisa cantar com entendimento. Mas se o próprio dirigente do louvor não sabe o que está cantando, o que podemos esperar da igreja? A mensagem transmitida pela música deve ter um significado claro. Linguagem poética, amigos, tem limites. Existem músicas que abusam tanto dessa linguagem poética que precisamos de um exercício, de um esforço mental enorme e às vezes até de um pouco de criatividade para entender o que o compositor está querendo dizer. E em alguns casos, definitivamente é impossível interpretar o que foi escrito. Alguns, quem sabe tentando forçar um pouco uma rima, ou encaixar palavras dentro de um compasso, ou simplesmente tentando ser poéticos, escrevem frases absolutamente sem sentido nenhum. Evite essas músicas. Para tanto, é preciso que você examine as letras. O documento oficial de música da Divisão Sul-Americana orienta: a música deve ser de fácil compreensão e estar em harmonia com os ensinamentos da Bíblia. Portanto, examine as frases e tenha certeza de que todas elas apresentam uma mensagem clara, que faz sentido e principalmente que não destoa do fundamento das Escrituras. Há outros casos em que as frases da música são ricas em conteúdo, fazem todo sentido, mas apresentam algumas palavras que não são muito usuais em nosso cotidiano. Não são muito comuns ao nosso dia a dia, cujo significado talvez não seja conhecido por todos. Por exemplo, eis que as estrelas vêm, do sol fenece a luz. Do sol fenece a luz. Você sabe o que significa fenecer? Veja outro exemplo. Anunciando o quê? O jubileu. O que é jubileu? Você sabe? Vou dar um último exemplo. Tenho a mais ditosa esperança de ouvir sua linda voz musical. O que é uma ditosa esperança? Não tem problema se você não sabe o que essas palavras significam. São palavras não muito usuais no nosso dia a dia. Mas será um grande problema se você escolher algumas dessas músicas para cantar com a congregação sem saber o que estas palavras significam. Não haverá entendimento no cântico. O que fazer nesses casos? Examine a letra da música antes, como nós dissemos anteriormente. Se houver uma palavra cujo significado você desconheça, busque no dicionário. E antes de cantá-la, ensine à congregação o significado. Por exemplo, o hino 443, que nós tocamos anteriormente. Antes de começar o louvor, diga o seguinte à igreja: irmãos, nós vamos cantar este hino e há aqui uma palavra que talvez tenha um significado desconhecido para alguns. Fenece. Alguém aqui não sabe o que essa palavra significa? Provavelmente alguém vai levantar a mão. Então você explica. Fenecer significa acabar, terminar. No caso do hino, significa que a luz do sol está se apagando, está se acabando, está terminando. Pronto! Agora todos podem cantar com entendimento. Isso é louvor racional. Existe mais um ponto muito positivo aqui. A igreja sai ganhando em outro aspecto também. Quando ensinamos à congregação o significado de palavras pouco conhecidas ou pouco usadas no dia a dia da língua portuguesa, estamos enriquecendo o vocabulário da igreja. Isso é muito importante, principalmente numa época tão pobre de vocabulário, que palavras chulas, gírias, palavrões são cada vez mais corriqueiros no linguajar de nossa sociedade. E é triste perceber que até mesmo em púlpitos adventistas, as gírias e as palavras chulas têm se tornado cada vez mais comuns por parte de alguns pregadores que desejam fazer sucesso com os jovens. Então contribua para enriquecer o vocabulário de sua congregação. No próximo vídeo, trataremos de outros pontos referentes às letras, para as quais precisamos atentar como dirigentes do louvor. Até lá!